Minha cara, minha nobre família conquistense especialmente. Infelizmente, a prefeita de Vitória da Conquista inaugura um novo tempo. Ela agora bate boca com outros colegas dela no grupo de WhatsApp da UPB. Tudo isso para defender Antônio Carlos Magalhães Neto, ou seja, o ACMN. Antes de falar aqui do vídeo, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Olha, são 7.036, está lá ó, parado, tem que chegar a 7.050, não é isso? E você vai nos ajudar apertando o botão de inscrever-se, depois o sininho das notificações e depois vai na palavra todas e coloca lá. Aí você vai ajudar o canal do Paulo Nunes a crescer e ele vai contar e comentar as coisas da política de Vitória da Conquista como ninguém faz. Infelizmente, eu não posso dizer que alguém faz igual porque não faz. Bom, eu queria dizer antes de tudo que o poder, ele é uma coisa assim, complicada e tem pessoas que não sabem lidar com o poder. Outros sabem lidar com o poder, porém exageram nessa liderança que tem. Quando eu cheguei em Salvador, eu fui ocupar o... Eu já tinha sido chefe aqui em Vitória da Conquista em alguns setores, mas lá foi uma coisa grande, era uma chefia remunerada, né, acrescentada no salário e tal, e eu era pelo amor de Deus, eu era um menino de 22 anos de idade e tinha que comandar 30. Não é uma coisa tão fácil. Não vou dizer para você que eu não tinha medo, não, que você tem medo. Não tem como você não ter medo, algo totalmente desconhecido para você, não o serviço no geral, mas a questão de lidar com as pessoas. E aí o meu auxiliar, que era uma mordomia que eu tinha lá, eu tinha 3 auxiliares diretos, que eram os meus monitores, e que tomavam conta dos outros 10 funcionários que tinha, que na verdade eram 33, comigo 34. E aí um deles me disse: chefe, pode ter certeza que sempre vai ter alguém sentado na sua cadeira quando você não estiver aqui e de preferência vai colocar os pés em cima da mesa. Pois é, eu não acreditei nisso, porque eu nunca fiz isso na minha vida. No tempo que eu não estava nem aí para negócio de cadeira de quem era meu chefe, eu deixava de ser. Mas um dia eu peguei um funcionário lá, fumando e com os 2 pés, quer dizer, é aquela demonstração do poder. Um outro fato é que eu era conselheiro político de um grande amigo, mas eu vou preservar o nome, e ele chegou para mim, ele tinha sido prefeito de uma cidade aqui da região por 2 vezes. E aí eu disse: e como é que ficou a sucessão lá? Ele disse: botei um analfabeto lá e a combinação que daqui 4 anos ele me devolve o poder. Eu falei: rapaz, não conte com isso não. Que é isso, Paulo Nunes? O cara nem ler, nem escrever sabe. Eu falei: mas veja só, toda vez que alguém senta na cadeira com o poder do rei, ele vira rei. E mesmo que ele seja analfabeto, ele sabe que ele tem o poder. E você pode ter feito algo errado. Você tem que saber o seguinte: se você pensava nisso, você tinha que fazer por alguém no seu grupo político que fosse amigo. Amigo, porque senão você acaba se dando mal. Rapaz, deixa de ser bobo, ser tolo. O cara, né? 4 anos para ele, um Zé Mané, esculhambou o cara. Resultado, o cara governou 4 anos e falou: agora eu sou candidato à reeleição. Mas o acordo, não tem acordo não. O que é que aconteceu? Eu disse isso a ele. Tenho amigos até que sabem desse assunto aqui em Vitória da Conquista. Aí o cidadão ficou 8 anos e na hora de passar o mandato dos 8 anos, ele escolheu outro candidato contra aquele que o colocou lá no primeiro momento. Pois é, até hoje ele não voltou à prefeitura da cidade e agora não volta mais porque já está com a idade avançada. Mas o que é que eu quero colocar isso? É que poder é poder. Tem gente que exerce o poder democraticamente. Está o exemplo aí de Lula. Lula
é um sujeito extremamente democrático. Eu confesso aos senhores que se eu sou presidente da República com o poder que Lula tem, que Lula tem um poder popular, ele é adorado pelo povo do Brasil e com razão pelo que fez, né? Eu, se fosse presidente da República, eu não daria a oportunidade, com todo respeito, vou ser sincero aqui, a nenhum prefeito, vereador, deputado de ficar ganhando eleição nas costas dos programas do meu governo federal. Porque eu digo a você o seguinte, o programa social Bolsa Família é um programa de inclusão social que mata a fome do povo, cria condições que os filhos dessas pessoas cheguem à universidade, né? Melhora as condições de vida na escola, na creche, no Minha Casa Minha Vida e tal. Por que eu deixaria isso para os meus adversários? Eu não sou essa bondade. E eu tenho certeza absoluta que se esses que estão hoje todos contra o presidente Lula, nenhum deles seria capaz de fazer diferente do que eu falei. Mas o Lula é democrático demais. Eu estou falando isso com os senhores porque eu tive uma conversa assim muito franca com o Frei Beto. E ele não é desse pensamento tão radical meu, mas ele entendia que o Bolsa Família, né, que o Minha Casa Minha Vida não poderia ficar nas mãos das prefeituras. E entendia corretamente. E ele discutiu com Lula, ele abandonou o programa, que era o coordenador nacional do programa. Mas o que acontece hoje? Quem coordena o programa Bolsa Família em Vitória da Conquista é a prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos. Ela não é democrática. Tanto que ela puxa para si as benesses do programa suas, que nele está incluso o Bolsa Família. A mesma coisa é o Minha Casa Minha Vida. As casas que estão sendo construídas em Vitória da Conquista pelo Minha Casa Minha Vida são obras do governo federal de Lula. Quantas vezes você viu a prefeita de Vitória da Conquista e seus auxiliares sendo fotografados e filmados nos locais das construções? Puxando para si, lá não é falado de jeito nenhum que é programa do governo federal. Eu li aqui hoje, inclusive impressionado, que a UPA do senhorinha Cairo, que foi um convênio entre prefeitura municipal e governo federal, foi passado para o governo do estado hoje, essa coisa no próprio site da prefeitura. Mas é difícil. Você já viu ou já ouviu aqui em Vitória da Conquista alguém da prefeitura municipal dizer que o SAMU 92, que é um programa exclusivamente do governo federal, mas executado aqui na cidade pela prefeitura, se alguém diz isso para o eleitor, para o contribuinte, não diz. É isso que eu estou dizendo. Só Lula que tem esse excesso de democracia. Ele não se importa realmente se o prefeito é de um lado ou do outro. O Antônio Carlos Magalhães, quando foi governador da Bahia, ele falava sempre o seguinte: esse sujeito que está na prefeitura lá é nosso? O cidadão falava, não, é de outra corrente, então manda para outra cidade. Era assim. Isso aí é absurdo. Mas você tem que puxar a brasa para a sua sardinha eleitoralmente. Mas o que eu quero falar aqui é outra coisa, sobre ACM Neto. Olha só o que ele diz. Não é outra coisa, é uma coisa combinada aqui. ACM Neto esteve em Vitória da Conquista e disse, você vai ouvir aqui, que ele, não importa quantos prefeitos estejam com Jerônimo, são as maiores lideranças políticas dos municípios são os prefeitos. Mas que ele não faz questão porque ele acha que o povo está com ele. Ora, Valdir Pires ganhou as eleições com 4 ou 5 prefeitos na Bahia. Porém, era outra época e Valdir Pires era um realizador, era um deputado de nível nacional com causas nacionais.
né? Tinha sido procurador-geral da República, consultor-geral da República, era íntimo do presidente João Goulart, tinha sido governador da Bahia, perdeu a eleição por 30 mil votos, que também é um democrata desse jeito, que eu falei de Lula. O Valdir é igual, era igual. Bom, e com isso era um nome na Bahia consagrado desde os seus 24 anos, quando foi secretário de Estado na Bahia. Então, era um homem que tinha uma vivência política, era liderança política em qualquer lugar que passasse, inclusive aqui em Vitória da Conquista. Mas o ACM Neto diz que não precisa de prefeito, é o que ele diz aí. Só que ele não tem nada feito pela Bahia, nada. Agora, na cidade de Salvador, ele foi um bom prefeito. Eu digo que ele foi um bom porque ele foi aprovado, ele foi eleito lá por mais uma vez e ainda conseguiu eleger o seu sucessor. Então foi bom. Agora, o que a ACM Neto fez em Vitória da Conquista? Ele não tem um centavo de emenda colocado no tempo que ele foi deputado para Vitória da Conquista, para Barra do Choça, para Planalto, para nenhuma cidade da Bahia. Absolutamente nenhuma. Ele vencia as eleições, com todo respeito ao ACM Neto, que ele não é burro, é um rapaz inteligente, é um rapaz bom, mas ele vencia pelo avô. Era o avô que fazia a eleição dele. Aqui em Vitória da Conquista tem um deputado que você não reconhece como de Vitória da Conquista. Mas ele é de Vitória da Conquista, foi deputado há muito tempo, porque ele salvou a vida de Antônio Carlos Magalhães na praia, lá na ilha de Itaparica, quando Antônio Carlos infartou. É daqui, de família tradicional de Vitória da Conquista. Os seus familiares eram donos da farmácia Lia. Ele é neto de Dona Nezinha Santos, né? Ele é neto dela, irmão de Dema da farmácia Lia, mas eu não me lembro o nome dele, apesar de que ele foi deputado várias vezes depois. Assim, teve uma cidade, por exemplo, que ele teve 5 mil votos na cidade sem conhecer a cidade. Porque Antônio Carlos mandava e o prefeito obedecia. Foi a mesma coisa com a ACM Neto, né? Tanto é verdade que o irmão o filho de Antônio Carlos, o Antônio Carlos Júnior, que é o dono da televisão hoje, TV Sudoeste, tem um bocado de televisão na Bahia, ele só foi senador porque o pai quis. O pai morreu, ele desistiu porque ele não sabe pedir voto. Então tem esse negócio também com Antônio Carlos Magalhães Neto. Mas o povo de Conquista, qual a razão que tem o povo de Conquista, de Vitória da Conquista, para votar em ACM Neto? Nenhuma. Mas tem a liderança da prefeita municipal de Vitória da Conquista, que tem o poder e exerce o poder com mão de ferro. Eu, inclusive, no próximo vídeo, eu vou mostrar que a prefeita se tornou tão poderosa que ela tem até filha de ex-presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, trabalhando em Vitória da Conquista, em cargo de confiança. Como também tinha até ontem ou anteontem, a filha de Dona Tereza Maron de Magalhães, a ex-mulher de Mata Pires, dono da OAS. Vocês estão lembrados? A OAS, que o pessoal falava, obras arranjadas pelo sogro. Esse rapaz, Mata Pires, é o pai dessa moça que eu penso que é ela, não sei se ela teve um marido antes de Mata Pires, que é a Fernanda Maron, que saiu da prefeitura de Vitória da Conquista. Mas ela é prima carnal de Antônio Carlos Magalhães. Não sei por que saiu. Quer dizer, não sei por que foi contratada, não estou aqui analisando os méritos intelectuais da moça, como também da filha de Arthur Lira. Não é isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte: como é que vem uma pessoa lá da Casa do Chapéu, com todo respeito ao povo de Alagoas, e já vem Vitória da Conquista, se integra ao primeiro escalão do governo? Eu tenho que entender. E eu pergunto a você, você sabe disso? Você não sabe, que ninguém falou isso para você.
Quem está falando só é Paulo Nunes. Ninguém aqui, Vitória da Conquista, no jornalismo, falou para você que a filha de Arthur Lira trabalha na Prefeitura de Vitória da Conquista. Talvez um blog ou outro. E ninguém falou para você que a prima de ACMzinho, também era secretária de saúde de Vitória da Conquista, até anteontem ou ontem, não sei. Mas aí eu vou mostrar para você aqui, você vai ver que tem um negócio animado. Eu acho que eu consegui esconder aqui quem me mandou, para não dar problema, porque quando você sabe que as pessoas têm poder, você corre sempre o risco de estar sendo prejudicado. Meu amigo, eu conheço essa cidade. Você não conhece Vitória da Conquista como eu conheço, nas suas entranhas. Quem exerceu o poder aqui no passado, principalmente de 60 para baixo, se você não fosse a favor do prefeito, você levava pau no meio da rua. Mas então você vai ouvir Antônio Carlos Magalhães Neto, ele falando sobre os prefeitos, e você vai ver a animaçãozinha que tem aqui, e tem uns textozinhos, e o bate-boca da prefeita Sheila com os prefeitos lá da UPB. Se eu não me engano aqui, parece que é doutor Pedrinho de Encruzilhada que dá uma retrucada nela e ela lá para defender o indefensável. Poxa, o cara disse que não precisa de prefeito. Ele está errado. O que a prefeita de Vitória da Conquista tem a ver com isso, para sair em defesa? Não tem nada a ver com isso. O que não pode é você, que é eleitor de Vitória da Conquista, votar em quem não dá importância para a Vitória da Conquista. Nunca deu. Agora, o sujeito que é o Jerônimo, que até rua em Vitória da Conquista o cara fez uma avenida espetacular, talvez seja a mais bonita avenida aqui do lado leste da cidade. Ele gastou 16 milhões. Falta a prefeitura botar um guarda-reio, onde tem uma barroca de todo tamanho, que na época da chuva enche de água, e é arriscado para quem passa pelo passeio dessa avenida, que é a Avenida Presidente Vargas. Se você observar que até onde tem o espetinho, que é a parte que não foi feita por Jerônimo, a avenida está parecendo um beiju de goma passado, todo enrugado, porque a prefeitura não tem condição de dar uma melhorada. Aí quando você passou ali do espetinho indo em direção à Barra do Choça, você encontra uma coisa espetacular. Mas aí esse Jerônimo conseguiu fazer uma estrada de 22 quilômetros entre o Pradoso e o Bate-Pé a custo de 28 milhões. Estrada vicinal, obrigação da prefeitura. Fez a ligação da BR-116 até o São Sebastião. Fez a ligação da BR-116 até o Iguá. É pouco? Não é. Ainda fez 3 colégios de tempo integral em Vitória da Conquista, um dos quais a prefeita de Vitória da Conquista atrapalhou a construção, que é o colégio onde era o Abdias Menezes. Ela encasquetou com um prédio que é do governo do estado, não quis devolver, não quis a escola Adélia Teixeira para funcionar aquela escuta assistida, que pode funcionar em qualquer lugar, né? Não precisa necessariamente ser onde está, atrapalhou o restante da construção do colégio de tempo integral. São 3 em Vitória da Conquista, 3 obras que pertencem realmente ao governo do estado, que é escola de nível médio, né? Mas é trabalho, né? Reconstruiu o Hospital Afrânio Peixoto, ampliou o hospital de base, colocando mais UTIs à disposição da população, fez a policlínica, fez a UPA, que vocês talvez não saibam, mas unidade de pronto atendimento é obrigação da prefeitura, não é do estado. Mas o estado fez. E tem policlínica também. Então, quer dizer, esse Jerônimo fez tudo isso por Vitória da Conquista e você fica contra. Então, você quer que entre alguém, como no passado,
nos governos de Antônio Carlos Magalhães, né? Nos governos de Paulo Souto, de César Borges, e você procura o que foi feito em Vitória da Conquista por esses governadores, foi feito o mínimo do mínimo. Não vou dizer que não fizeram nada, não, mas o mínimo do mínimo. E eu não estou entrando aqui em esgotamento sanitário, que é governo Lula, que é estação de tratamento de resíduos sólidos, que é governo Lula também, embora o Estado tenha participação. Não vou falar de Vitória da Conquista ser considerada uma das cidades mais saneadas do Brasil, graças à Embasa, não tem nada a ver com a prefeitura. Absolutamente nada. Só que a prefeitura surfa nessa onda. Venha para a Vitória da Conquista, como é isso e aquilo. A cidade de Vitória da Conquista mais segura da Bahia, Polícia Militar. Porque a Secretaria de Segurança Pública do município, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém vê o que faz. O Sintrans servia muito para multar carro, que o cidadão estava sem cinto, aí um farol apagado e tal. Fora disso, a cidade todo dia tem um acidente, porque não existe nenhum tipo de fiscalização para minorar, não estou dizendo que para resolver, mas para minorar os acidentes em Vitória da Conquista. Mas vamos então ouvir aqui a palavra do ACM. Eles podem vir com não sei quantos prefeitos que eles alegam ter. Eles podem vir com não sei quantos prefeitos que eles alegam ter. Eles podem vir. Pois é, na verdade, eu falei que era um bate-boca da prefeita de Vitória da Conquista com o prefeito de Encruzilhada e outros lá, mas na verdade é bate-dedo. Então veja só, até onde nós chegamos, minha cara e minha nobre família conquistense. A prefeita Sheila, ela é tinhosa, né? Como eu já disse, ela exerce o poder com mão de ferro, ela tem interesses políticos partidários visíveis e ela vai fazer de tudo que você puder imaginar, ela vai fazer, politicamente, é claro, para levar o seu marido à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. E aí, meu amigo, se quiser, com todo respeito ao vereador, pegar um filho de um vereador e colocar como secretário na prefeitura, vai fazer. Pegar uma pessoa, eu não sei qual é a influência que tem, a filha do deputado Arthur Lira, lá de Alagoas, e colocar na prefeitura. Né? Pegar também a prima do Antônio Carlos Magalhães Neto, filha de Tereza, e colocar na prefeitura de Vitória da Conquista, e outras coisas mais. Que tem coisas que eu não posso falar aqui no canal, porque eu não tenho as provas, então se eu não tenho prova, eu posso ser processado mais uma vez pela prefeita de Vitória da Conquista. Mas só que, enquanto se pedir dinheiro nos processos, eu vou pagar. Porque, como diz um grande amigo que eu tenho aqui, dinheiro pouco eu tenho muito. Agora, se for dinheiro muito, vai ficar sem receber. Agora, da boquinha de Paulo Nunes, eu, Paulo Nunes, me retratar pelo que falo, com a responsabilidade que tenho, ninguém nessa vida vai conseguir isso. Porque olha as acusações que eu fiz. Eu consegui provar alguma coisa. O que eu não posso provar, eu não falo. Então,
Não me venha com tentativas de perseguição, porque eu não recuo com nada. Meu querido Ernesto Marques, ex-secretário de Comunicação de Vitória da Conquista, ele fala, cadê a infantaria? Eu aprendi que a infantaria não recua. Embora, é claro que na tática militar, às vezes você tem que recuar para atacar melhor. Mas eu tenho uma mania. Eu não recuo jamais. Só morto. Ponto. E basta.